Olha, a notícia que circulou recentemente realmente caiu como uma bomba no mercado. A gente está falando da BlackRock, simplesmente a maior gestora de ativos do mundo, que supostamente estaria congelando o dinheiro dos clientes. Imagina só, as manchetes foram super alarmantes e, claro, espalharam pânico e muita incerteza por aí. E essa foi uma das manchetes que botou lenha na fogueira. Chegaram a usar a palavra sequestro, uma palavra fortíssima, né? Com certeza disparou o alarme e gerou um pânico imediato em muita gente que tinha dinheiro investido por lá. Então fica a pergunta, o que de fato aconteceu por trás dessas manchetes? A gente está diante de uma crise financeira séria, um problema real, ou será que foi um caso clássico de sensacionalismo da mídia? É isso que a gente vai destrinchar agora, separando o que é fato do que é ficção. Ok, vamos começar do começo. Para entender essa história direitinho, a gente precisa primeiro conhecer quem é a grande protagonista desse enredo todo, a BlackRock. E olha, a BlackRock não é uma empresa qualquer não. Estamos falando da maior gestora de ativos do planeta, que administra algo em torno de 10 trilhões de dólares. Para ter uma noção do que isso significa, as decisões que eles tomam lá dentro têm um impacto gigantesco na economia global. É muita, mas muita responsabilidade. Agora, um ponto super importante. Essa polêmica toda não envolve todos os investimentos da BlackRock, mas sim um tipo bem específico de produto, os fundos de crédito privado. E para a gente entender o que aconteceu de verdade, é fundamental saber como esses fundos funcionam. O jeito mais fácil de pensar num fundo de crédito privado é imaginar que ele age mais ou menos como um banco. Ele pega o dinheiro de vários investidores, junta tudo num bolo só e, em vez de deixar guardado, ele empresta esse capital diretamente para empresas que estão precisando de financiamento. Simples assim. O caminho do dinheiro é bem direto. Primeiro, quem investe coloca o dinheiro no fundo. O fundo, por sua vez, empresta essa grana para as empresas. Essas empresas, claro, pagam juros pelo empréstimo. E, por fim, o fundo repassa esses lucros, esses rendimentos, de volta para os investidores. Parece um ciclo perfeito, né? Mas é aqui que entra um detalhe crucial. E aqui a gente chega no ponto-chave que decifra o mistério todo. A palavra mágica aqui é liquidez. Pode até parecer um termo técnico, meio complicado, mas a ideia por trás dele é bem fácil de entender. Então vamos lá, qual é a diferença? Patrimônio é o valor total de tudo que se tem. Imóveis, ações ou, nesse caso, o dinheiro que o fundo emprestou. Já a liquidez é outra história. É a velocidade com que se consegue transformar esse patrimônio em dinheiro vivo, sabe? Grana na mão, disponível na conta. E é aí que está o pulo do gato. Nem todo patrimônio vira dinheiro rápido. Esse exemplo aqui é perfeito para ilustrar. Pensa bem, se o dinheiro tem emprestado para alguém, o patrimônio ainda existe, ele é seu, mas ele não está líquido, não está disponível na hora. O fundo tem o direito de receber aquele valor de volta, mas ele não tem a nota de dinheiro ali no caixa. E é exatamente nesse ponto que a história da BlackRock se desenrola. Bom, agora que a gente já entendeu o que é um fundo de crédito e o que é liquidez, vamos analisar os fatos. O que aconteceu com o fundo da BlackRock foi uma crise de verdade ou foi só o cumprimento de uma regra que já existia? O caso específico foi com o fundo HPS, um fundo de 26 bilhões de dólares. O problema todo começou quando um número muito grande de investidores resolveu pedir o dinheiro de volta, todo mundo ao mesmo tempo. E aí o volume de pedidos de resgate simplesmente passou, e muito, do limite que estava previsto no regulamento do próprio fundo. No total, os pedidos de resgate chegaram a 9,3% do valor total do fundo. Isso tudo em um único trimestre. Só que tinha uma regra bem clara. O regulamento do fundo, aquele contrato que todo mundo que investe concorda em seguir, dizia que o limite máximo de saques por trimestre era de apenas 5%. A diferença é grande, né? Os pedidos foram de quase o dobro do que era permitido. E diante disso, o que a BlackRock fez? Exatamente o que estava no contrato. Liberou os 5% que a regra permitiu e agendou o resto do pagamento para o próximo trimestre. Mas espera aí, isso significa que o fundo estava quebrando? Muito pelo contrário. Segundo analistas de mercado como o Glenn Schorr, essa decisão foi a mais acertada possível. Na verdade, ela protegeu a saúde do fundo e, por consequência, todos os outros investidores que não pediram a resgate. Então, por que raios essa regra do limite de saque existe? A razão é simples e fundamental para a saúde do fundo. Ela impede que, num momento de pânico geral, o gestor tenha que sair vendendo os ativos do fundo, ou seja, os empréstimos, a preço de banana, na correria. É, na verdade, um mecanismo de proteção para todo mundo. É uma característica do investimento e não uma falha dele.
Resumindo a história, aquilo que a mídia chamou de sequestro ou congelamento foi, na verdade, só o cumprimento de uma regra do contrato. Não foi um colapso, não foi uma crise, foi simplesmente a aplicação do que já estava combinado desde o início. E essa história toda deixa uma lição muito importante, que não vale só para quem investe na BlackRock, mas para qualquer pessoa que aplica seu dinheiro em qualquer lugar. Existe uma regra de ouro no mercado financeiro. É uma das mais antigas e mais verdadeiras que existem. E esse caso todo serve como um lembrete poderoso. A regra é a seguinte: quanto maior é o retorno que um investimento promete, menor tende a ser a sua liquidez. Fundos como esse da BlackRock conseguem pagar rendimentos mais atraentes justamente por causa disso. O dinheiro fica travado por mais tempo, investido a longo prazo, e isso gera mais retorno. É uma troca, maior rendimento por menor liquidez. Portanto, a reflexão final que fica é esta. Antes de fazer qualquer investimento, a pergunta que todo mundo faz é quanto isso vai render. Mas talvez a pergunta mais importante seja outra. Ok, mas quando e como eu posso resgatar o meu dinheiro? Entender as regras de liquidez, as regras do jogo, é a verdadeira chave para investir com mais segurança e não ter nenhuma surpresa desagradável lá na frente.